Olá galera, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de versionamento e integração contínua. Nessa aula nós iremos finalizar a teoria sobre Git e também finalizar a quarta bateria de questões que versa sobre questões de concurso voltadas ao Git. Vamos começar então falando na nossa aula sobre a configuração do Git. O Git ele pode ser instalado em diversos sistemas operacionais, como o Linux, o Windows e o sistema operacional do Mac. Porém, pelo fato do Git ter sido uma ferramenta que se originou para controle do kernel do Linux, o Git ele é muito utilizado mesmo na linha de comando. É tanto que nós não temos uma ferramenta gráfica para o Windows, por exemplo, consagrada como nós temos o Tortoise SVN lá para a ferramenta SVN. Então o que acontece? Para um usuário, um programador que utiliza o Git, geralmente ele versiona os arquivos via linha de comando, porém a interface que ele utiliza é uma interface não para uma ferramenta gráfica para o Git, mas uma ferramenta gráfica de repositório remoto do Git, que, como nós iremos ver nessa aula, é denominada GitHub, que é bem conhecida. Ok, então vamos começar então a falar sobre alguns comandos de configuração do Git. No Git, antes de você iniciar um repositório, você tem que configurar a sua conta. E para configurar sua conta, você pode utilizar o comando git config ---- global user.name ou user.nome e user.password. E aí você pode estar, a partir do momento em que você utiliza esse comando, o Git vai reconhecer que determinado commit que está sendo dado, update ou comando add está sendo feito pelo determinado usuário que pertence a um determinado e-mail. Esses dois comandos são bem simples. Porém, eu queria ressaltar aqui sobre a importância do ---- global. Esse é um parâmetro que é especificado sobre o escopo de utilização desse usuário, dessa conta que está sendo criada, sendo configurada pelo Git. Acontece que quando você instala o Git, você tem a opção de instalar ele de forma global para todos os usuários daquele computador, ou de forma local apenas para o usuário que está logado no momento. E também da mesma forma nós temos com a configuração. Como nós dissemos, o Git ele é muito utilizado em linha de comando. Por isso a importância de conhecer os comandos do Git. E esses dois comandos que nós citamos até então, eles são bem triviais, com a grande diferença do parâmetro ---- global, que ele define que o escopo dessa configuração ele vai se dar não apenas local para o usuário que está sendo logado, mas de forma global. Todos os usuários que estiverem conta nesse computador terão por configuração padrão o usuário que for definido e o e-mail que for definido também nesse comando. Outra coisa que a gente pode configurar no Git é uma ferramenta padrão para resolver conflitos. O Git por padrão, assim como o SVN ou CVS, eles oferecem ferramentas que estão dentro do seu conjunto de ferramentas para resolver conflitos. Porém, você pode adicionar uma ferramenta externa, que inclusive pode ser até melhor do que a ferramenta que o Git já proporciona, para resolver conflitos em seus arquivos. Como que você faz isso? Da mesma forma, git config, ou seja, você percebe que é comando bem triviais, git config ---- global. E agora nós temos uma novidade, o comando merge.tool. O comando merge.tool, ele permite agora especificar o nome da ferramenta. Onde eu coloquei colchete aqui, você vai definir o nome da ferramenta que você está querendo importar para dentro do Git. Então o comando git config ---- global merge.tool, o nome da ferramenta era justamente para especificar uma ferramenta padrão para resolver conflitos. Inclusive você pode utilizar uma ferramenta externa que pode até ser mais eficiente do que a própria ferramenta do Git. Por último, temos um comando que altera o editor padrão do Git. É bem provável que um determinado usuário esteja acostumado com um editor, um determinado editor de texto, editor de código, e aí não se familiarizou muito com o editor que o Git disponibiliza, então ele vai utilizar esse comando para alterar o editor padrão do Git. O comando é git config ---- global core.editor e o nome da ferramenta, o nome do editor. Então, galera, perceba que o git config ele é utilizado
para todos os comandos de configuração, bem como o parâmetro "-global", quando eu quiser definir um escopo de configuração geral que transcenda a determinados usuários daquele meu computador. E o que vai modificar vai ser o propósito. Se eu quero configurar e-mail, nome, se eu quero configurar uma ferramenta para resolver conflitos, se eu quero configurar um editor padrão para o Git e por aí vai. Nesse slide eu vou estar falando dos comandos básicos do Git. Além de ser comandos básicos, nós teremos alguns comandos específicos do Git. Comandos, inclusive, que você não encontrou na aula de CVS e SVN. O primeiro comando que nós temos é o comando git status. Esse comando ele vai apresentar uma situação dos arquivos no repositório. Inclusive, nós vimos o objetivo desse comando lá no SVN. Então, até por enquanto, não temos nenhuma novidade. Nós vimos também que o git status ele é muito parecido com o git log, com uma diferença que o git log ele é mais detalhado. Ele vai ter mais informações, inclusive de quem enviou determinado arquivo, o e-mail dele, o nome desse usuário, a data que foi enviada, a hora e muitas outras informações. E aqui nesse comando git log eu já chamo um pouco sua atenção para que você se atente em relação aos parâmetros. Eu coloquei como exemplo aqui 3 parâmetros, o git log-p. O que o git log-p faz? Ele vai mostrar a diferença em cada commit dos arquivos. Temos também o git log-2 ou -1, -3. O que ele vai fazer? Ele vai mostrar os 3 últimos commits. E nós temos também o git log-stat. O que ele vai fazer? Ele vai mostrar o log de forma resumida. Porque como nós falamos, o log ele é bem semelhante ao status, só que com informações mais detalhadas. E aí, galera, você deve estar atento para quando a banca cobrar uma questão de concurso com todo esse parâmetro mesclado, você deve saber interpretar. Por exemplo, quando ela cobrar git log-p -2, o que ela está querendo dizer? Ela está querendo mostrar a diferença de arquivos dos 2 últimos commits. Então dê uma atenção especial ao comando git log, principalmente no que tange aos parâmetros desse comando. Nós temos também o comando git clone. O comando git clone ele se assemelha nas ferramentas de repositório centralizado ao comando checkout. Perceba, lá na nossa aula introdutória, se não me engano na primeira ou segunda aula, nós falamos da diferença do comando checkout e comando clone. Os dois são variantes do comando update. Porém, eu vou utilizar o checkout quando eu estiver utilizando ferramenta de repositório centralizado e eu vou utilizar o clone quando estiver utilizando uma ferramenta de repositório distribuído. Essa é a principal diferença das duas. Nós temos também o git add, ele vai permitir monitorar arquivos, deixá-lo a ponto de ser comitado, né? É o que nós vimos na nossa aula anterior sobre os estados do Git. Nós temos também o Git RM, aqui também uma outra novidade. O que o Git RM faz? Ele vai remover arquivos, RM de remove. Lá no SVN nós utilizávamos o SVN delete. Aqui nós utilizamos o Git RM para remover arquivos. Agora olha só esse próximo comando. Isso aqui pode ser alvo até de uma questão de concurso para tentar deixar o candidato em maus lençóis. Qual é o comando? É o comando git checkout. Perceba que o checkout ele é um comando utilizado também lá nas ferramentas de repositório centralizado. E como é que a questão pode cobrar isso aqui? A questão pode cobrar tentando confundir o candidato com esse comando git checkout em relação ao propósito. Porque o checkout no repositório centralizado ele tem um propósito. Aqui no repositório distribuído ele tem um outro propósito totalmente diferente. É nesse aspecto que as bancas de concurso pode estar querendo confundir os candidatos. Lá no repositório centralizado, o que o checkout faz? Ele é uma variação do update. Ele vai baixar a cópia do repositório para dentro do workspace. Aqui no repositório distribuído, o que o checkout faz? Ele vai desfazer commits, mudar arquivos de branches e muitas outras funcionalidades que o checkout pode fazer. Então o comando checkout dentro do repositório distribuído ele é muito semelhante ao comando revert
dentro dos repositórios centralizados. Ambos têm a função de desfazer commits, poder mudar arquivos de uma branch para outra e etc. Nós temos também um comando exclusivo dos repositórios distribuídos, que é o comando fetch, git fetch. O que o comando fetch faz? Nós vimos também lá na aula de SVN, nós tínhamos o comando import e export. Aqui também no Git nós temos também esse comando. Porém, nós temos um outro comando, um comando exclusivo, que é denominado git fetch. Ele vai obter download de arquivos do repositório sem o merge. Ele é basicamente o export. A grande diferença do comando git fetch para o git pull é porque não vai haver merge. Se tiver algum arquivo que esteja em conflito com o outro, o programador vai ter que fazer esse merge automaticamente. E mesmo aqueles merge que o Git conseguiria resolver, o programador também vai ter que resolver. Porque o fetch ele vai apenas fazer um update do repositório para o workspace, mas ele não vai se preocupar em fazer o merge. Mesmo aqueles merge que nós falamos em aulas anteriores, que as ferramentas, tanto o SVN, o Git, o CVS, eles já, por padrão, resolvem automaticamente. Então, a principal diferença entre o comando git fetch para o git pull é porque no git fetch não há merge. Então, o git pull é a mesma coisa do git fetch, só com o adicional de que dentro do git pull tem o merge. Então, não se esqueça dessa informação, já foi cobrada em questão de concurso e com certeza vai continuar sendo cobrada porque os candidatos tendem a confundir o comando git fetch com o git pull. Eu coloquei nesse slide algumas informações adicionais que já foram cobradas em questão de concurso sobre Git. Nós falamos em aula anterior que o Git ele utiliza o SHA-1 como uma ferramenta de verificação de integridade das revisões. A grande pergunta a ser feita é: quando que é feito essa verificação? E aí, por padrão, essas verificações elas não são verificadas a cada push. O que é o push? O push é quando você vai enviar algum arquivo seu para o repositório. Lembre-se daquele mnemônico que nós falamos em aulas anteriores. O pull, eu vou puxar as informações do repositório para o meu workspace. E o push, eu vou empurrar as informações do meu workspace para o meu repositório. Agora perceba que se essa verificação de integridade fosse feita a cada push, e aí imagine que apenas um programador por dia acaba fazendo 50 push. Parece até irônico, mas quando se trata de integração contínua, por exemplo, é recomendado que para cada funcionalidade, cada modificação que for feita, seja ela simples que for, é recomendado que se dê um commit. E é por isso que as verificações de integridade, por padrão, elas não são verificadas a cada commit ou a cada push. Porém, o programador ele pode configurar isso através do seguinte comando: git config -system receive.fsck objects, e ele vai definir o valor se é true ou false. Se for true, as verificações de integridade serão verificadas a cada commit ou a cada push. Em relação a problemas de espaços em brancos, o Git traz algumas soluções. Na verdade, o Git traz 4 soluções. Não é meu objetivo aqui informar quais são as soluções, até porque isso não é importante. O que é mais importante é você entender que o Git ele trata o problema de espaços em branco. Uma das soluções é o trailing space. O que o trailing space faz? Ele vai procurar por espaço no final da linha, e se houver algum espaço no final da linha, ele vai tratar da forma correta. Por último, também nós temos o problema de quebra de linha no Windows. E ele é específico do Windows porque apenas o Windows que utiliza um formato que não é reconhecido pelo Git. Quanto aos demais sistemas operacionais como o Linux e o sistema do Mac, eles utilizam um formato reconhecido e padronizado pelo Git e, portanto, não tem esse problema de quebra de linha. Porém, existe uma solução para quem está versionando arquivos com Linux. Tem um comando de configuração que
é o seguinte: git config -global core.autocrlf e você vai definir true ou false. Se você definir true, o que vai acontecer? Ele vai pegar o formato de quebra de linha do Windows e vai converter para um formato que ele consiga entender. Seja o formato de quebragem de linha do Linux ou do Mac, mas algum formato que o Git consiga entender. E assim, mesmo que haja em um determinado arquivo alguma quebra de linha, o Git vai saber como tratar. Por último, nós vamos finalizar nossa teoria abordando alguns conceitos do GitHub. Como nós falamos, o Git ele não apresenta uma ferramenta gráfica conhecida e popular como temos lá no SVN, o Tortoise SVN. Então é mais comum utilizar o versionamento no Git pela linha de comando e acompanhar esse versionamento através de um repositório remoto que é conhecido por GitHub. Então nós temos alguns comandos aí para adicionar novos repositórios remotos, como o git remote add. O git remote add ele vai permitir adicionar novos repositórios remotos, sendo que você vai especificar o nome do servidor. Porém, se você não quiser adicionar novos repositórios remotos, mas você quer listar os servidores remotos que você já tem, você vai dar o comando git remote, sem nenhum parâmetro. Então, o git remote você vai permitir listar os servidores remotos configurados no Git. Temos aqui uma grande observação. Origin é o nome padrão para se referir ao servidor remoto do Git. Então, se alguma questão de concurso cobrar o comando git push origin master, o que o comando git push origin master faz? Você sabe que o git push, o que o git push vai fazer? Ele permite empurrar informações. O pull ele vai puxar as informações e o push ele vai empurrar as informações do meu workspace para o meu repositório. Mas qual repositório? O meu repositório Origin. Origin é o nome padrão para se referir ao servidor remoto do Git. Então, quando você vê git push origin, você vai se lembrar que se trata de um repositório remoto. E por último, o master, como nós falamos em aulas anteriores, master equivale para o SVN como trunk. O master para o Git representa a linha principal do desenvolvimento. Então nós temos a linha principal do desenvolvimento no Git, que é o master, nós temos as branches e temos as tags. E por último, nós temos o comando git remove -v. O que ele vai fazer? Que além de mostrar o nome, ele mostra também a URL do servidor. Então, caso você se esqueceu do seu repositório remoto e não quer abrir a sua conta no GitHub, você pode dar um git remove -v, que além de mostrar o nome, ele vai mostrar também a URL do seu servidor, do seu repositório remoto. Então vamos agora finalizar a nossa quarta bateria de questão, que estará cobrando alguns assuntos que nós vimos durante esta aula. Questão 39 da banca FCC. No sistema de controle de versões Git, para efetuar o download dos commits de um repositório remoto para o repositório local, é utilizado o comando git. Letra A, apply. Letra B, get. Letra C, push. Letra D, fetch. Ou letra E, update. É uma questão bem tranquila, né, galera? Vamos então eliminar os comandos que nós nem sequer citamos na nossa aula. Nós não citamos o comando que está descrito na letra A, o apply, podemos eliminar. Letra B fala de get, podemos eliminar também. Letra C fala de push. O que o push faz? Lembre-se daquele mnemônico. O push ele vai empurrar. Ele vai empurrar o quê? Vai empurrar as alterações do meu workspace para o meu repositório. O push ele empurra e o pull ele puxa. E a questão pede que o comando que vai efetuar os downloads. Então o push ele vai enviar, ele não vai baixar. Então não é esse o nosso comando. E aqui nós temos o comando fetch e o comando update. E aí, galera, qual deve ser a alternativa que nós devemos marcar como gabarito? Perceba que a questão pede no sistema de controle de versão Git para efetuar o download dos commits de um repositório remoto para o repositório local é utilizado o comando git. E aí, galera, você poderia estar com dúvida se na letra E, ao invés de update, fosse o pull. Que nós vimos que o pull ele é o mesmo comando fetch, só que com merge. Então o gabarito da nossa questão é a letra D, o comando fetch. A grande dificuldade seria se na letra S tivesse o comando pull. E aí nós teríamos que interpretar a questão e marcar de acordo com o bom senso.
Porém, como não, a questão foi boazinha conosco, a gente vai marcar a questão letra D, o comando fetch, ele realmente faz o download dos commits, com a grande ressalva que se naquele versionamento houve algum tipo de merge, o programador vai ter que tratar. Mesmo aquele merge que o Git, que o SVN, que o CVS, por padrão, conseguiria automaticamente tratar, o comando fetch ele não vai fazer isso. Então, gabarito da questão 39, letra D. Questão 40 da banca CESP. O Git, sistema de controle de versão que mantém um histórico completo de todas as alterações, permite a recuperação de versões no projeto na busca de informações sobre o estado dos arquivos em versões anteriores. Aqui é uma questão bem tranquila, né? Aqui não é só, mesmo falando de que não fosse Git aqui, fosse CVS ou SVN, também estaria correto. Porque o que a questão 40 trouxe foram conceitos fundamentais de qualquer sistema de controle de versão. Então, qualquer ferramenta, seja o CVS, o SVN, ou o Git, ou o ClearCase, ou qualquer outra, que se denomine ferramenta de versionamento, deve, consequentemente, implementar isso que a questão está falando. Portanto, então, a questão 40 está correta. Questão 41 da banca CESP também, 2015. A respeito da customização do uso Git, assinale a opção correta. O Git, por padrão, verifica a consistência de todos os objetos que ele recebe durante um push. O Git, ao permitir configuração personalizada, unicamente no lado do cliente, por segurança, bloqueia o lado do servidor para execução de comandos remotos. Letra C. O Git realiza a detecção e a correção de problemas relacionados à formatação e espaços em branco, tratando-se, entretanto, de um pacote adicional que deve ser ativado pelo usuário. Letra D. O Git usa, por padrão, o editor de texto definido no shell, a opção que pode ser alterada pelo comando git config --global core.edito, nome do editor. E por último, letra E, não se pode configurar uma ferramenta externa gráfica de merge e diff para a resolução de conflitos. Vamos então analisar a letra A. O Git, por padrão, verifica a consistência de todos os objetos que ele recebe durante o push. E aí não, né, galera? Nós vimos que devido a essa verificação de consistência, se ela for feita a cada commit, a cada push, pode demandar um recurso computacional muito grande, o Git por padrão deixa isso desabilitado. Portanto, a questão letra A está errada. Mesmo que o Git deixe por padrão desabilitado, nós sabemos que o programador ele pode ir lá e, através de do comando que nós citamos, habilitar essa verificação de consistência. Porém, a questão está querendo saber por padrão. Então, por padrão, nós sabemos que o Git deixa essa função desabilitada. Então, letra A está errado. Letra B. O Git, ao permitir configuração personalizada unicamente no lado cliente, por segurança, bloqueia o lado servidor para execução de comandos remotos. Galera, a letra B está totalmente errada. O Git, como uma ferramenta de repositório distribuído, muito pelo contrário, há uma grande interação entre o cliente e o servidor, entre os workspace e o repositório. E aí naquela premissa fundamental que prega os repositórios distribuídos. Toda vez que eu tiver um repositório, alguma atualização, meu workspace vai até o meu repositório e baixa completamente a pasta, o projeto que está dentro do meu repositório para o meu workspace. Então não há essa de bloquear o lado servidor para execução de comandos remotos. Inclusive, nós vimos que o grande diferencial do Git não é nem que ele tenha uma ferramenta gráfica para manipular os arquivos versionados, mas que ele tenha uma ótima ferramenta, um ótimo repositório remoto que é denominado GitHub. Letra C. O Git realiza a detecção e a correção de problemas relacionados à formatação e espaços em branco, tratando-se, entretanto, de um pacote adicional que deve ser ativado pelo usuário. Não, né, galera? Nós vimos na introdução dessa aula e apresentamos que existem comandos especificados pelo próprio Git para ativar as funções relacionadas à formatação, arquivos em branco no Git, e também a quebra de linha no Git para o sistema operacional Windows. Então, o usuário ele não precisa adicionar nenhum pacote adicional para realizar e para ativar essa função. Letra D. O Git usa, por padrão, o editor de texto definido no shell, opção que pode ser alterada pelo comando git config --global core.edito, nome do editor. E aí, galera, nós sabemos e vimos isso no início da nossa aula, que exatamente esse comando é utilizado para
alterar o editor padrão do Git. O git config global core.edit, o nome do editor. Então, sabemos então que o gabarito da nossa questão é a letra D. Por último, não se pode configurar uma ferramenta externa gráfica de merge diff para resolução de conflitos. Isso está errado, né, galera? Nós vimos o comando git config global merge.tools permite importar ferramentas externas para a realização de conflitos e merge. Então, letra E está errado. Portanto, o gabarito da questão 41 é a letra D. Questão 42 da banca CESP. Os comandos da ferramenta Git são relativamente simples. Para adicionar, por exemplo, um arquivo novo ao repositório no Git, basta utilizar o comando commit e depois efetuar o comando add. Galera, essa questão acho que é a mais tranquila da nossa bateria. Perceba só, ele está dizendo que para adicionar um comando, um arquivo dentro de um repositório, primeiro utilizamos o comando commit e depois o add. E aí está totalmente errado, né? Primeiramente nós utilizamos o comando add e aí depois utilizamos o commit que de fato envia o arquivo para o repositório. Então a questão 42 está errada. Questão 43 da banca CESP também, 2015. Acerca do controle de versão com o Git, é correto afirmar que, letra A, o uso do protocolo HTTP para a transferência de dados é recomendado em projetos grandes, com permissão de acesso público de leitor anônimo, por ser o mais rápido entre os disponíveis. Letra B, o comando git add muda automaticamente o estado do arquivo para monitorado, não sendo válido para diretórios. Letra C, a execução do projeto gitlog com argumentos "-p", "-2" permite obter o diff introduzido em cada commit, limitando a saída somente às duas últimas entradas. E letra D, o comando git fetch traz os dados do repositório remoto para seu repositório local, realizando o merge automaticamente. Por último, letra E, o servidor central é um ponto único de falha. Galera, vamos analisar essa questão partindo da letra E para a letra A. Letra E, o servidor central é um ponto único de falha. De cara está errado, porque o Git ele faz parte de um repositório distribuído. E no repositório distribuído nós não temos apenas um servidor central, como nós temos no centralizado. Então a letra S está errado. O comando fetch traz os dados do repositório remoto para seu repositório local, realizando o merge automaticamente. E aí nós vimos que a letra D está errado, porque nós falamos que o comando git fetch ele realmente faz o download, vai trazer os dados do repositório remoto para o repositório local, porém ele não vai realizar o merge. O merge é feito pelo programador. O comando que utiliza o merge, que realiza o merge automaticamente é o git pull. Então a letra D está errado. Letra C. A execução do comando gitlog com os argumentos "-p", "-2" permite obter o diff introduzido em cada commit, limitando a saída somente às duas últimas entradas. E aí, galera, essa é uma grande candidata a ser o gabarito da nossa questão. Nós vimos que o gitlog ele possui alguns parâmetros. O parâmetro que nós vimos, o gitlog "-p", o que ele faz? Ele vai obter o diff ou a diferença introduzida em cada commit. E eu também posso colocar o git "-2" para eu puxar apenas os últimos commits que foram adicionados no meu repositório. E aí, combinando então os dois parâmetros, como é que fica? Se eu colocar o git log "-p", "-2", o que eu vou trazer? Eu vou trazer a diferença introduzida em cada commit apenas dos meus dois últimos commits. Então a letra C é uma grande candidata a ser o gabarito da nossa questão. Letra B. O comando git add muda automaticamente o estado do arquivo para monitorado, não sendo válido para diretórios. Perceba que o comando git add, quando ela diz que muda automaticamente o estado do arquivo para monitorado, está errado. Perceba os estados e faça uma analogia com aquela escadinha em que nós temos 3 degraus. No primeiro degrau nós temos o estado modificado, o segundo preparado e o terceiro consolidado. O comando modificado é no momento em que eu pego a atualização do meu repositório, trago para dentro do meu workspace e vou modificando alguma coisa dentro do meu workspace. O comando add, o git add, o que ele faz? Quando um determinado programador dá um comando git add, ele coloca aquele determinado arquivo
dentro da Stage Area. E nós falamos que a Stage Area ela representa o estado de preparação, o estado de preparado. É justamente quando o Git ele pega todos os arquivos que estão no estado modificado, coloca eles numa fila e começa a preparar cada um deles para eles serem enviados para dentro do repositório, que serão enviados através do terceiro estado, o estado de consolidação. Então a letra B está errado. E por último ele fala também que o comando git add não é válido para diretórios. Está errado também, porque você pode adicionar vários diretórios dentro do seu repositório. Então a letra B está totalmente errada. Por último, a letra A, o uso do protocolo HTTP para transferência de dados é recomendado em projetos grandes com permissão de acesso público de leitor anônimo por ser o mais rápido entre os disponíveis. O protocolo HTTP é considerado pelo Git como um protocolo burro. Isso porque o protocolo HTTP ele permite que realmente aconteça e se faça uma leitura anônima. E aí acontece, por exemplo, quando um programador envia o comando git fetch, esse comando vai enviar tantas requisições GET para o servidor que quando o determinado arquivo ou projeto for baixado para o workspace, houve tanto demanda computacional, porque o protocolo HTTP utilizou e permitiu que se utilizasse de uma leitura anônima e acabou fazendo mais requisições do que deveria. Portanto, galera, quando a questão letra A fala que o protocolo HTTP é o mais rápido entre os disponíveis, está totalmente errado. Você pode consultar lá na documentação do Git, você vai ver o file o Git e outros protocolos que são bem mais eficientes que o protocolo HTTP. Então a letra A está errado e aí ficamos com o gabarito, a nossa questão. Letra C. Questão 44 da banca IFPE. Modificações são inevitáveis quando o software é construído. Um objetivo primordial da engenharia de software é otimizar a forma como as modificações podem ser acomodadas e reduzir a quantidade de esforço despendido quando elas estiverem sendo feitas. Uma das ferramentas existentes para dar suporte ao processo de gestão de modificações é a ferramenta Git. Acerca dessa ferramenta e considerando o comando abaixo, assinale a alternativa correta. O comando é git push -u origin master. Letra A. O comando push não existe na ferramenta Git. Letra B. O comando acima cria uma cópia de trabalho ao repositório na máquina onde esse comando foi executado. Letra C. O comando push envia alterações para o repositório local, criando uma revisão. Letra D. O comando acima envia cópia para o repositório local das alterações feitas em um repositório remoto. E por último, letra E. O comando acima envia revisões locais para outro repositório remoto. Vamos então analisar a letra A. O comando push não existe na ferramenta Git. Claro que existe, né? Você sabe que o comando pull e o comando push eles são utilizados apenas no repositório distribuído. E o Git faz parte do repositório distribuído. Então a letra A está errado. Letra B. O comando acima cria uma cópia de trabalho, o repositório, na máquina onde esse comando foi executado. Não, né? O que é o comando git push? O push, lembre-se do mnemônico. O pull, ele vai puxar as informações do repositório para o workspace. E o comando push, ele vai empurrar as informações do meu workspace para o meu repositório. O que o comando letra B está dizendo é que vai criar uma cópia de trabalho repositório na máquina onde esse comando foi executado. Esse comando aí, galera, qual que é esse comando? É o comando git clone, que equivale ao SVN checkout lá no repositório centralizado. Então letra B está errado também. Letra C. O comando acima envia alterações para o repositório local, criando uma revisão. Então vamos lá. O comando acima envia alterações. Realmente, o comando push ele vai enviar alterações, ele vai empurrar. Eu não vou puxar, eu vou empurrar alterações, eu vou enviar. O erro da questão está em dizer que é para o repositório local. Criando uma revisão, correto, ele vai criar uma revisão, porém ele não vai enviar para o repositório local. Eu já estou no meu repositório local, eu já estou no meu workspace. Agora eu quero enviar do meu workspace para o meu repositório. Então é de um repositório local para um repositório remoto. Letra C está errada por isso. Letra D. O comando acima envia cópia para o repositório local das alterações feitas em um repositório remoto.
E aí, galera, o que esse comando está querendo nos dizer aqui? O comando acima envia cópia para o repositório local das alterações feitas em um repositório remoto. Esse comando aqui, galera, é o comando git pull. Porque o comando git pull, o que ele vai fazer? Ele vai puxar as informações do repositório para dentro do meu workspace. É o que a letra D está querendo nos dizer. E por último, sobrou a letra E, que é o gabarito da nossa questão, que diz: o comando acima envia revisões locais para outro repositório remoto. E aí, galera, é exatamente isso. O comando push, eu vou empurrar as informações que estão dentro do meu workspace. A questão optou por denominar o workspace como revisão local para o meu repositório. E aí o meu repositório remoto, né, podendo ser no GitHub, por exemplo. Então, galera, letra E é o gabarito da nossa questão 44. Por último, a questão 45, aí, a última questão da nossa quarta bateria de questões. Questão da FCC 2015. Após o analista de TI alterar no Git um arquivo previamente monitorado chamado trt.py, e após ter passado a monitorar um novo arquivo chamado tribunal, executou-se o comando git status e foi exibido. Então veja só, isso no momento em que ele utilizou o comando git status, apareceu para ele dentro da ferramenta que ele está utilizando para versionar com o Git. Então a primeira linha fala ali que ele está utilizando a branch master, que nós vimos que é a linha principal de desenvolvimento. Diz aí que tem um novo arquivo, tribunal, e diz que as atualizações ainda não estão no estágio para serem comitadas. E ele dá no final ele dá uma dica: use git add para, e aí continua algumas considerações. Então vamos ver o que a questão está querendo perguntar aí. Nessas condições, para selecionar o arquivo trt.py, de forma que ele possa ser consolidado no próximo commit, utiliza-se o comando git, letra A, seek trt.py, letra B, add trt.py, letra C, select trt.py, letra D, choose.trt.py, ou letra E, search trt.py. E aí, galera, ficou bem tranquilo, né? Porque nós não falamos de nenhum comando que está descrito na letra A, na letra C, na letra D, nem na letra E. O único comando que nós falamos dentre as alternativas aí foi o comando da letra B. Então esse é o gabarito da nossa questão. Só peço que você analise o que a questão está querendo dizer, porque elas nos informam um conceito bem relevante que serve de revisão em relação aos estados do Git. Ó, veja só, nessas condições, para selecionar o arquivo trt.py de forma que ele possa ser consolidado no próximo commit, utiliza-se o comando git, e aí é o gabarito da letra B. O que esse comando git add ele vai fazer? Ele vai colocar esse arquivo no nosso stage area, qual o estado que está relacionado ao meu stage area? É o estado de preparação. É o estado de preparação que vai preparar o meu arquivo para que ele venha a ser comitado. E ele vai ser comitado em qual estado? No estado de consolidação. Então, galera, o gabarito da nossa questão 45 é a letra B. E aí, então, disponibiliza o gabarito da nossa quarta bateria de questões que versou sobre Git. Espero que você tenha saído bem nessa quarta bateria de questões. Te espero na nossa próxima aula. Já estamos na parte final do nosso curso. Finalizamos nessa aula o conteúdo de Git e também finalizamos também o conteúdo de versionamento. A partir da próxima aula já iremos tratar de integração contínua. Então, te espero na nossa próxima aula. Fique com Deus e até a próxima.